Vamos conversar ao vivo e por vídeo com a doutora Márcia Keiko, especialista em oftalmologia pediátrica. Ela é presidente do Departamento de Oftalmologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Bom dia, doutora. Obrigado por atender o nosso convite aqui do Informação. Bom dia, Marcos. Bom dia, Camila. Estamos ouvindo sim, doutora, estamos ouvindo muito bem. Vamos aproveitar esse tempo precioso, para falar de oftalmologia pediátrica. O oftalmologista pediátrico é um profissional especialista em todos os tipos de doenças oculares, especialmente os mais comuns em crianças. A gente abre esse nosso bate-papo falando dessas doenças e como podem ser identificadas precocemente nas crianças. Perfeito. O oftalmologista pediátrico, ele tem um olhar especial para as crianças, porque, primeiro, ele tem que saber fazer o exame corretamente, porque nem todas as crianças são fáceis de ser examinadas, então ele tem que ter um jeito todo especial para examinar. Essa criança, ela vai poder apresentar problemas diferentes dos adultos, principalmente porque as crianças estão em fase de desenvolvimento da visão. A criança não nasce com a visão totalmente desenvolvida. Então, do 0 aos 7 anos, essa criança está em desenvolvimento e se alguma coisa ocorra desde o nascimento até essa idade, em que a visão está em desenvolvimento, e se não for tratada, essa visão fica comprometida para o resto da vida. Então, é muito importante que se tenha esse olhar especial para o olho da criança, exatamente porque é um momento crítico de desenvolvimento, e se não for assim diagnosticado precocemente, você poderá ter problemas sérios e provavelmente não poderão mais ser tratados depois. De acordo com um documento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, dos estimados 1.400.000 casos de cegueira em crianças menores de 15 anos, cerca de metade poderia ter sido evitada com o devido tratamento precoce. Como é que é esse tratamento, doutora? Então, assim, primeiro começa no berçário, tá? Então, existe uma lei, tá? Uma lei em São Paulo, que exige que todo berçário tenha um pediatra que faça um exame chamado o teste do olhinho, ou seja, o teste do reflexo vermelho. Esse teste, ele já consegue detectar precocemente, logo no berçário, se essa criança tem alguma anormalidade nos meios ópticos, ou seja, se tem alguma coisa na córnea, alguma coisa no cristalino, como uma catarata congênita, um brilho diferente de retina, uma diferença de grau. Então, tudo isso pode ser avaliado logo no início, quando a criança nasce no berçário. E se for detectada alguma diferença desse brilho vermelho, deve ser avaliado mais profundamente por um oftalmologista, tá? Depois, nessa idade, a partir de 1 ano de idade, a gente já consegue avaliar se essa criança tem diferença de grau, porque às vezes um pai ou uma mãe tem miopia, o outro pai ou uma mãe tem uma hipermetropia. Então, a criança nasce com um olho de um grau, outro olho do outro grau. Se você não tratar essa diferença vai fazer com que o cérebro da criança resolva usar apenas um olho. E aquele um olho vai ficar forte e o outro olho que a criança não usa vai ficando fraco. Então, você consegue detectar nessa fase essas diferenças de grau. Depois, você vai observar também, do 1 aos 3 anos, você vai perceber que tem crianças que apresentam algum desvio, algum estrabismo. Esse estrabismo também, se for detectado, tratado precocemente, ou com óculos, ou tampão, ou mesmo cirurgia, essa criança consegue recuperar a visão dos 2 olhos. Agora, existem causas de cegueira graves, tá? Que também, se não tratadas precocemente, como a catarata congênita, nasce a criança com catarata, nasce a criança com glaucoma, tá? Essas doenças, elas cegam rapidamente, tá? Então, tem que ser tratadas até 1 ano de idade no máximo. O retinoblastoma, que é algo que tem surgido bastante na mídia, exatamente porque também é uma doença, além de cegar, ela leva à morte da criança se não for tratada precocemente, também é uma doença que pode ser detectada no exame oftalmológico. O retinoblastoma,
catarata congênita e o glaucoma congênito são raros, mas são graves. Agora, as patologias mais comuns nas crianças são as mais comuns também dos adultos, que são os erros refracionais, ou seja, miopia, astigmatismo, hipermetropia, e que, diferente do adulto, a criança que tem grau alto, ela deve usar óculos logo. Se ela não usa o óculos logo, essa criança não vai desenvolver a visão corretamente. É uma outra informação importante, doutora, para os pais, né? Logo nos primeiros dias de nascimento, o bebê deve realizar o teste do reflexo vermelho, conhecido como teste do olhinho. Como é que é esse teste, doutora? Esse teste é feito no berçário, tá? Então, nós temos um equipamento que é o oftalmoscópio. Esse oftalmoscópio, ele é usado pelo pediatra e ele joga essa luz diretamente nos olhinhos do bebê e ele vê um reflexo vermelho. Esse reflexo tem que ser parecido ou bem similar um do outro, tá? Às vezes, a mamãe ou o papai, ao tirar uma fotografia com flash, ela pode perceber também nos olhinhos da criança uma diferença de brilho, tá? E se você perceber essa diferença de brilho, ou seja, um olho fica com reflexo vermelho, que é o reflexo da retina normal, e o outro olho, um reflexo branco, isso chama atenção, porque pode ser um indício de alguma alteração, desde o cristalino, da córnea ou também da retina, podendo ser um retinoblastoma. Aproveitando, doutor, esse período de seca, né, essa estiagem que não vai embora, a baixa umidade do ar, essa situação difícil que nós estamos vivendo, no caso das crianças, essa baixa umidade, essa seca, ela produz aí o que a gente chama de olho seco, quadros alérgicos. Como é que é isso, doutora? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Realmente é o que mais a gente tem observado aqui. Com o ar seco, com a baixa umidade, a nossa lágrima, ela evapora muito rápido. E essa reposição da lágrima, ela é feita pelo lacrimejamento, ou seja, pelo piscar, tá? Então, quando você pisca, você vai repondo a sua lágrima. A criança, muitas vezes, ela fica entretida, né, numa televisão, num estudo, e ela pisca menos. E ao piscar menos, o olho vai ressecando mais rápido, e a criança começa a sentir ardor, lacrimejamento reflexo, ela fica com o olho vermelho, começa a coçar, porque coça, o olho seco também dá coceira. E aí, nesses casos, a gente pede para os pais assim, ó, fala para os filhos, pisca, pisca mais, você está muito tempo sem piscar, ou então já começa a usar um lubrificante que possa repor essa lágrima. Além disso, quando você tem o ar muito seco, você tem muitos poluentes e você tem muitos alergenos no ar, né? E aí uma criança que é já predisposta à alergia, essa criança vai ter com certeza um quadro alérgico mais exacerbado nesse período de seca. Então, nesses casos, essa criança fica com o olho vermelho, muita coceira, pode sair um pouco de secreção. Então, nesses casos também é importante fazer um tratamento específico para alergia. Bom dia, doutora. Aqui é a Camila. Doutora, o que é o olho preguiçoso que a gente ouve falar da criança? Bem lembrado, Camila. Olho preguiçoso, o nome científico é ambliopia, tá? Ambliopia é quando você tem uma criança que vai do 0 aos 7 anos enxergando apenas por um olho, tá? Essa criança enxerga por apenas um olho porque ou ela tem uma diferença de grau, ou ela tem um estrabismo, ou ela tem alguma opacidade dos meios ópticos. E aí o que acontece? O cérebro passa a usar apenas o olho bom e passa a suprimir o olho que não tem uma visão tão boa, tá? Nesses casos, se você detectar precocemente e você tratar com tampão no olho bom, você vai exigir que o cérebro comece a usar o olho preguiçoso, tá? E aí você vai conseguir fazer que esse olho preguiçoso desenvolva normalmente e chegue a uma visão normal, tá? Então, você tem que fazer esse tratamento entre 0 a 7 anos, no máximo,
o mais precocemente possível, para que você consiga recuperar a visão do olho preguiçoso. E, doutora, a gente tem visto um aumento do número de crianças com miopia? Sim, muito. Não só depois da pandemia, mas também antes da pandemia, a gente já observava esse aumento progressivo, tá? E a pandemia veio a piorar isso, né? Então, as crianças hoje em dia, elas ficam mais dentro de casa, elas ficam mais no celular, no tablet. Então, todos esses hábitos que foram mudando, foi aumentando o número de crianças míopes. Antigamente, a gente tinha miopia depois dos 12 anos. Agora, a gente vê miopia antes dos 10 anos de idade. E isso é muito, muito ruim, tá? Porque uma criança que começa a ter miopia antes dos 10 anos, com certeza essa criança vai ter uma miopia muito alta na idade adulta. E as miopias altas na idade adulta geram uma série de patologias: descolamento de retina, glaucoma, catarata mais cedo. Então, o trabalho do oftalmologista pediátrico é orientar para que essas crianças não fiquem míopes antes dos 10 anos. Você sabe que pai e mãe míope tem mais chance de ter uma criança míope, né? Se o pai e a mãe são míopes, a criança já tem 40% de chance de ser míope. Mas os hábitos que essa criança vai ter vai influenciar muito mais. Por exemplo, o que a gente tem que orientar? A criança tem que pelo menos ficar 1h30, 2 horas por dia em lugares abertos, ao ar livre, com luz natural do sol. A segunda coisa é evitar celular. Até os 2 anos, zero de celular. Depois dos 2 anos, meia hora por dia, no máximo, e sempre intercalando com atividades ao ar livre e esporte, tá? Porque as atividades ao ar livre evitam dessa criança ter miopia. Já as atividades que a criança exige muito a visão de perto, faz com que essa criança fique míope. Bom, a doutora tem aí a sua rotina do dia a dia, né, doutora? Para finalizar esse nosso bate-papo, qual que é a mensagem que a doutora Márcia Keiko deixa aí para os pais? Eu gostaria só de orientar os pais para que vejam com atenção a saúde ocular dessas crianças, tá? Nós vamos entrar agora em outubro numa campanha sobre ambliopia, exatamente sobre o olho preguiçoso, para alertar os pais que crianças têm que ser examinadas no primeiro ano de vida, depois aos 3 anos, aos 5 e aos 7, tá? Esses são os exames de rotina. Mas qualquer criança que apresente desvio ocular, olho vermelho com repetição, baixa visão ou dificuldade para enxergar de longe, crianças que chegam muito perto da televisão ou ficam muito perto de algumas situações que não são normais, crianças assim que têm pais que já têm algumas patologias, né? Então, todas devem fazer exames de rotina para poder tratar precocemente e evitar que elas tenham vamos dizer, essas alterações e que sejam irreversíveis. Nós conversamos com a doutora Márcia Keiko, especialista em oftalmologia pediátrica, presidente do Departamento de Oftalmologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutora, muito importante sua entrevista. Volte mais vezes, viu? Um bom dia para a senhora. Obrigada. Bom dia para vocês.